E aí, tranquilo, beleza? Numa boa, bebeu deglute lá? Deglute. Muito bem. Agora que você já espichou os canelas e bebeu o seu deglute, voltemos para os exercícios. Fazíamos o exercício 25, vimos que esse exercício está errado. Vamos aí para o próximo, 26. Temos, considerando o espaçamento entre linhas e partes do texto, estão em conformidade com a forma e a estrutura do memorando oficial. A identificação do documento e do local de origem, a data, o vocativo e a assinatura. O item está dizendo que, se você desconsiderar tudo que está errado, tudo que não presta, tira o que não presta, ele diz que estão de acordo com a estrutura do memorando oficial. A identificação do documento e do local de origem, a data, o vocativo e a assinatura. Muito bem, algumas pessoas já prontamente já sabem a resposta, né? Mas vamos voltar lá. Vejamos a identificação do tipo, do local de origem, numeração. Bateu? Beleza. A data, bateu? Beleza. A data traz apenas um em. O item também fala do vocativo. Bateu o vocativo? Claro que não. Não existe vocativo em memorando. Lembra que a gente falou? Aqui a forma correta era simplesmente ao senhor diretor de segurança de trânsito. Como a forma correta é ao senhor e o cargo, essa forma senhor e o cargo já é uma espécie de pseudo-vocativo. Ou seja, o destinatário, conforme falamos, o destinatário no memorando, o destinatário tem dupla função. Indica para quem vai e, ao mesmo tempo, faz esse estabelecimento do contato inicial. De sorte que o memorando dispensa o vocativo. Vamos comigo? O memorando faz o quê? Dispensa. Isso, eu gosto assim. Te anima, rapaz. Vamos lá. O memorando faz o quê? Isso, dispensa o vocativo. Não se usa vocativo em memorando. Então, só de falar em memorando, o item já está errado. Além disso, o item fala acerca da assinatura, que é o espaço de identificação do signatário. Veja, temos um probleminha aqui. Primeiro, deveria ser tudo colocado em letra maiúscula. Segundo, você só abrevia os nomes do meio. O primeiro e último nome você não pode abreviar. Então, de todo modo, seja pela questão do vocativo, seja pela questão da apresentação da assinatura, o item é errado. O item falou, no caso, sobre a apresentação... Não é esse ainda aqui. O item fala sobre a apresentação... Olha aí. Sobre a questão da identificação, aí está certo, a data está certo, vocativo errado, porque não existe vocativo memorando, e a assinatura, a indicação lá do espaço para assinatura, de fato também está incorreta. A todo modo, o item 26 está errado. Vamos para o próximo, olha aí. Nas repartições públicas estão aptos a fornecer atestados os ocupantes de cargo de diretoria ou de nível superior a esse, sob pena de invalidade do documento. Estamos falando de quê? Atestado. E o item está dizendo que nas repartições públicas, para emitir atestado, tem que ser, no caso, ocupante, né, do cargo de diretor ou então de nível superior, ou seja, um secretário. É isso mesmo? Quer dizer que se um médico que trabalha, por exemplo, num tribunal, lá na Câmara dos Deputados, sei lá, tem lá a sessão, no departamento médico, aquele médico quer emitir um atestado, ele só pode emitir se ele for o diretor, se ele for o secretário? Não, claro que não. Esse item é um item errado. Essa recomendação não é para atestado, é para certidões. Certidões precisam, não só assina quem elaborou a certidão, é um documento mais sério, então não só assina quem elaborou a certidão, mas também o superior hierárquico, o diretor ou então o secretário. Do contrário, aquela certidão não é válida. Então o item está errado, essa recomendação não é para atestado, essa recomendação é para certidões. Item errado. Na sequência, olha aí, por tratar-se de forma de comunicação dispendiosa, a concisão é regra fundamental na redação oficial do telegrama. E Wagner não falou de telegrama, não. Então, vamos falar agora. O Manual de Redação da Presidência da República apresenta 3 formas de transmissão. Não são efetivamente redação oficial, mas são formas de transmissão. O telegrama, o fax e o e-mail.
São aceitáveis, a utilização dessas formas é perfeitamente aceitável para acelerar o processo do ato comunicativo, para você adiantar a informação. Mas cada um desses possui uma recomendação específica. No caso do telegrama, temos aí uma comunicação já obsoleta, uma forma de transmissão um pouco obsoleta, né? Um pouco antiga, antiquada. Isso quer dizer que, para o telegrama, você tem alguma dificuldade de manutenção desses aparelhos e por isso fica caro você manter telegrama. Hoje em dia, tanto o telegrama como o fax foram substituídos pelo e-mail. Então, se um item de prova disser para você que o e-mail substituiu o fax e o telegrama, certo item, de fato aconteceu isso mesmo. O e-mail, ele é utilizado, agora rarissimamente se usa um telegrama. Mas no caso do telegrama, vale lembrar, você paga pela quantidade de informação que você coloca ali. Ou seja, um telegrama sai caro, o que implica afirmar que a orientação que se dá para o telegrama é concisão máxima. Coloque apenas o essencial. Então, a regra para o telegrama é concisão. Eis a orientação do manual. E o fax? Primeiro, quando o manual fala de fax, ele está falando de fax mesmo. Aquele aparelho de fax com telefone, teclado, a bobininha de papel amarelo. Lembra? Aquela bobininha de papel amarelo, o mesmo papelzinho termo sensível lá das maquininhas de cartão de crédito? Pois é. Você lembra o que acontece com aqueles papeizinhos de cartão de crédito, reciprocação de crédito, se você guardar em qualquer lugar? Daqui a pouco o que acontece? Apagou, não é? É uma característica daquele papel termo sensível. Quando, no caso, o manual foi editado, ele foi editado em 2002. A edição que agora está vigente é de 2002. Nessa época, na administração pública, não havia as máquinas multifuncionais que nós temos hoje. Hoje em dia você recebe um fax no mesmo aparelho que é a impressora a laser. Portanto, ali no caso é uma impressão definitiva. Quando, no entanto, o manual foi feito, quando o manual falou de fax, ele está falando daquele fax mesmo, com um papelzinho termo sensível que apaga. Portanto, com o fax você tem que ter dois cuidados. Primeiro, recebeu? Tira a cópia. O fax, típico mesmo, um fax daquele papelzinho amarelo, cedo ou tarde ele vai apagar. Então, recebeu, primeira coisa, tira a cópia, senão a informação se apaga e você perde aqueles dados ali. Isso ao receber. Ao mandar, a orientação que se tem é faça um formulário de fax, uma folha de rosto, onde você registra quem está mandando, para quem vai e o mais importante, a quantidade de folhas, a quantidade de páginas, incluindo a folha de rosto. Por quê? Aquela informação vai via telefônica. Vai que de repente no meio do caminho acontece algum problema, o sinal cai, você mandou 5 documentos, você mandou um ofício e 4 anexos. Como é que a pessoa vai saber? De repente chegaram lá só 3, o ofício e 2 anexos. Como é que a pessoa vai saber que esses outros 2 aqui não chegaram? Não é? É para isso que serve a folha de rosto. Na folha de rosto você coloca lá, número de páginas, incluindo esta, 6. A folha de rosto, e aí a pessoa vai esperar mais 5. Se porventura chegarem apenas outros 3, automaticamente ela sabe, aconteceu alguma coisa. Vai ligar de volta, manda de novo o fax, não chegou tudo não, Tá vendo por que o fax foi substituído pelo e-mail? O fax não é seguro, a manutenção do aparelho é caro. Então, na prática, o fax foi substituído pelo e-mail. Pode ser mandado? Pode, mas na prática o que se faz mais é a utilização do e-mail. No caso do e-mail, no entanto, você também tem recomendações. Para o e-mail, que é a forma de transmissão, você só considera como um texto, um documento oficial, se a impressão vier com certificação digital. A certificação digital é o sistema, é o programa que consegue inserir na impressão uma numeração única que vai individualizar aquele documento impresso. De sorte que, pela numeração, você consegue identificar quem imprimiu, em que máquina imprimiu, em que seção. Então, há necessidade de certificação digital. Voltando, então, telegrama, concisão máxima. Fax, ao mandar, folha de rosto. Ao receber, tire cópia. E e-mail, você tem que ter certificação digital. Beleza? Então, esses 3 aparecem lá no manual como formas de transmissão, mas cada uma com essas recomendações. Isso nos leva à conclusão de que aqui o item 35 está certo. É uma forma de comunicação dispendiosa, cara o telegrama. Por isso, você tem que ser bem conciso na elaboração do texto. Certo? O item 35, então. Tranquilo?
Vamos lá, avançando para o próximo. Olha aí. Utilizados para envio antecipado, é o item 39, utilizado para o envio antecipado de documentos, o fax pode ser arquivado tal como recebido, desde que substituído pelo documento original no prazo de 3 meses. E aí? Vai lá depois de 3 meses, não tem nada, só está o papel amarelo, vai apagar tudo. Não pode ser arquivado do jeito que recebe. O fax a que se refere o manual é o fax mesmo, o fax do papelzinho amarelinho, termo sensível. A primeira coisa ao receber é tirar cópia. Essa recomendação do item está errada. Na sequência, o item 40. A troca de mensagens por correio eletrônico adquire valor documental em órgãos do Poder Executivo a partir do momento em que o destinatário confirma o recebimento da mensagem. Ora. Quer dizer, então, que ele tem valor documental no momento em que se confirma o recebimento? Basta confirmar, olha, recebi aqui, tá beleza. Ou então aquele programinha lá que você já deixa tudo lá ligadinho e tal, para quando a pessoa receber, avisar para você que a pessoa abriu o arquivo. Isso basta para transformar o e-mail em um documento oficial? Claro que não. Conforme vimos, a recomendação para o e-mail é certificação digital. Se não há certificação digital, ele não é considerado um documento oficial, de acordo com o nosso querido Manual de Redação da Presidência da República. Ou seja, esse item está errado. Vamos para o próximo. Vamos lá, avançando para o próximo, temos aí. O envio de documentos, quando urgente, pode ser antecipado por fax ou por correio eletrônico, sendo recomendados o preenchimento de formulário próprio, apropriado, que seria a folha de rosto, no caso do fax, e a certificação digital, no caso do e-mail. Fechou? Perfeito, conforme vimos, são essas as orientações que nós temos lá no Manual de Redação da Presidência da República. O item, portanto, está certíssimo. Na sequência, o item 57, no caso de relatório que requeira providências a serem tomadas, um dos fechos recomendados é o seguinte: esperando que o relatório expresse fielmente os fatos, pede deferimento. Isso é um fecho de relatório? De jeito nenhum. O fecho de relatório apenas é o relatório, apenas isso. Essa história de pede deferimento, isso é coisa de requerimento. Nesses termos, pede deferimento. Isso é um fecho de um requerimento, nada a ver com relatório. O item 57 está errado. Vamos para o próximo. Olha aí o nosso memorando, lembra dele? Já passamos por esse memorando aqui para o embaixador, mas vamos lá de novo. Memorando número 6 em 8 de março de 2009. Excelentíssimo senhor Marques Strutz, convido Vossa Excelência para proferir palestra na sede do DETRAN sobre as medidas tomadas em vosso país para melhorar as condições de trânsito nas grandes cidades. Acerca desse memorando que foi enviado para o embaixador, o item, droga, ninguém viu nada, hein? Ninguém viu nada. O item 58 afirma: foi adequada a escolha da forma memorando, visto que o convite geralmente constitui uma comunicação curta. Tá, eu sei que você espiou e está dizendo que está errado e rindo da minha cara, não é? Rapaz, pode ser que eu te conheça, velho. Pode ser que eu saiba onde tu mora, velho. Vou te pegar rindo de mim, rapaz. Tá, tudo bem, eu admito, o item está errado. Agora me diga, por que o item está errado, então? Você viu a resposta, agora me diz, por que o item está errado? Foi adequada a escolha da forma memorando, porque no caso o convite é curtinho, a extensão do documento tem a ver com a determinação do tipo? Não. Em regra, você deve verificar primeiro o trâmite, se é interno ou externo. Em sendo comunicação externa, você deve verificar as partes envolvidas. No caso do ofício, qualquer um. No caso do aviso, a parte envolvida é só ministro. No caso da mensagem, só chefe de poder. E no caso da exposição de motivos, é um ministro falando com o presidente da República. O fato é que, no contexto, o cara é do DETRAN e está mandando um convite para o embaixador. Primeira coisa, o trâmite. Essa comunicação é interna ou externa? Externa, o embaixador não faz parte da estrutura burocrática administrativa do DETRAN. Consequentemente, em sendo comunicação externa, nunca que pode ser um memorando. Deve ser no contexto ofício. É por isso que o item está errado. Não foi adequada a forma memorando. Deveria ser um ofício, já que a comunicação é externa. Mesmo sendo curtinha, sendo externa, é ofício. Vamos avançar? Olha aí.
É de extrema importância possuir dados estatísticos sobre a oferta e a qualidade dos serviços públicos e sobre a capacidade dos governos municipais em atender suas populações. O conhecimento e a aprendizagem sobre a escala local proporcionados pelas informações estatísticas vêm responder às exigências imediatas de compreensão da heterogeneidade estrutural no Brasil, a fim de tornar efetiva a participação da imensa riqueza, diversidade e criatividade brasileira no contexto dos avanços social, político e econômico. E o item afirma o seguinte: o texto apresenta nível de linguagem formal e poderia ser parte de um ofício. Correspondência que se caracteriza pela troca de informações entre seções de um mesmo órgão da administração pública. Fechou? Certinho? Não, tá errado, tá errado. O item foi muito bem. Quando ele falou aqui que o texto apresenta nível de linguagem formal e poderia ser parte de um ofício, até aí tá perfeito. O problema foi a definição que ele deu para ofício. Correspondência que se caracteriza pela troca de informações entre seções de um mesmo órgão. Essa descrição é a descrição de um memorando. É por isso que esse item está errado. Observe, apareceu aqui no caso o CESP, mas todos os itens com os quais trabalhamos anteriormente, tanto nesta aula quanto nas aulas anteriores, são predominantemente itens do CESP. O CESP é o órgão examinador mais tradicional nessas questões de redação oficial. Aqui apareceu, acho que nas próximas também, mas enfim, basicamente é com o CESP que a gente está trabalhando. Vamos avançar. Item então estava errado, vamos ir para o item 80. Quanto à redação oficial, assinale a opção incorreta. Vamos ver qual é que está errada. Item A. Parecer significa, em termos gerais, um juízo técnico escrito, emitido por um técnico especialista em determinado assunto ou por um funcionário para orientar ou facilitar uma decisão sobre determinado assunto, apontando-lhe uma solução favorável, contrária ou parcialmente favorável. Eis aí como se define o parecer. Vejamos o item B. As partes constitutivas de uma ata são as seguintes: introdução, contexto, encerramento, local e data e assinaturas. Item C. Correspondência geralmente externa. O ofício só pode ser expedido por órgão público. Item D. Na correspondência oficial, o aviso, semelhante a um ofício, é um expediente de secretário de Estado dirigido a altas autoridades para dar conhecimento em sua área de decisões de caráter administrativo e de ordem geral. E, finalmente, o pronome de tratamento conferido a diretores e demais funcionários graduados é Vossa Senhoria. E aí, você conseguiu identificar entre essas aí qual é a incorreta, né? Isso, o item questionava qual era a incorreta. Vamos ver lá. Isso, qual é a incorreta. E aí, falando sobre parecer, é incorreta? A incorreta é aquela que indica as partes constitutivas de uma ata. Seria esta que fala sobre o ofício, que só pode ser emitido por órgão público. A que faz referência ao aviso, ou esta última que faz referência aos funcionários graduados. E aí, qual é a errada, a incorreta? Essa aqui está certo ou errado? Essa aqui está certa. De fato, quando você tem diretores e demais funcionários graduados, secretários e tal, você utiliza Vossa Senhoria. Vossa Excelência é só para altas autoridades. Autoridades administrativas é Vossa Senhoria mesmo. Vejamos. As partes constitutivas da ata são as seguintes: introdução, contexto, encerramento, local e data e assinaturas. Essa parece estar incorreta, né? Não está, ela está correta. Lembre-se, a data, ela aparece no início, mas também é registrada ao final de uma ata. A introdução é aquela forma cristalizada, aquela forma já bem tradicional, né? Aos 10 dias do mês tal, no local tal, a tal horário, reuniram-se os integrantes do condomínio tal. Essa é a introdução. Você diz, no caso ali, o que está acontecendo, em que local, quem está lá. O contexto diz respeito àquilo que vai ser debatido e também as decisões que foram tomadas, as discussões que foram travadas. O encerramento, no caso,
é o que o secretário registra, falando que ele fez um caso sem mais, encerrada a reunião ou sem mais temas para debate, eu, fulano de tal, elaborei a presente ata, que segue assinada pelos presentes. Coloca-se o local e a data e em seguida a assinatura das pessoas. Essa aqui está certíssima. O item C, correspondência geralmente externa, o ofício só pode ser expedido por órgão público, certo? O ofício trabalha com um assunto oficial que diz respeito à alta administração de um órgão público ou que diz respeito ao interesse de uma alta autoridade que só existe em órgão público. Portanto, o ofício só pode ser emitido por órgão público. Eis o errado. Errado é justamente essa daqui, ó. Veja que no contexto o aviso é associado a secretário de Estado. O aviso é correspondência de ministro para ministro e não secretário de Estado dirigido a altas autoridades. É de ministro para ministro. O que nos leva à conclusão de que a indicação do parecer também está correta. Algumas pessoas ficam desconfiadas por causa disso aqui, ó, por um técnico especialista em determinado assunto ou por um funcionário. Mas um funcionário qualquer pode emitir um parecer? Sim, desde que ele tenha o conhecimento técnico necessário. Naturalmente, é preferível que alguém concursado para aquele cargo especificamente, um técnico, algum assunto especialista, emita aquele parecer. Mas lembre-se que o parecer é feito por alguém da sessão e normalmente ele é depois visado pelo chefe daquela sessão. O chefe, sim, necessariamente terá o conhecimento técnico para aquilo e ele tem de ser um técnico daquela área de conhecimento porque ele vai endossar aquilo que foi colocado no parecer pelo servidor componente da sessão para depois encaminhar para a autoridade superior. Beleza? Então, no caso de fato, o parecer pode ser emitido por um servidor, simplesmente um funcionário daquela sessão, desde que ele tenha um conhecimento técnico adequado. Ou seja, o errado de fato é o item D de dado. Tranquilos? Eis aí. E é isso. Ficamos por cá. Devo dizer que foi um prazer miserável ministrar essas aulas para você. Sucesso, não esqueça de exercitar bastante, fique ligado, fique de olho. Essa parte de redação oficial, depois que você lê com calma e guarda bem as informações, é algo relativamente tranquilo. É basicamente você se acostumar com essa forma de apresentação, a diagramação, essa formalidade das redações oficiais. Beleza? Ficamos por aqui então, até mais e um forte abraço.